O canto é o segredo, pessoal. Aquilo que eu tinha falado para vocês, o canto na arquitetura, ele sempre é o problema. Ele sempre foi um problema ao longo de toda a história da arquitetura. Que é muito bacana a gente pensar os elementos para eles serem vistos de frente e tal, né? Mas quando a gente começa a envolver canto, ainda mais quando a gente tem um sistema, né, construtivo que trabalha com peças moduladas, isso já começa a ser um problema, né? Então, vocês imaginem, né, como é que o pessoal fazia antigamente para amarrar toda essa estrutura aí, se criou uma tradição, né, de amarrações. Então, a gente tem, como eu tinha falado para vocês, como uma amarração tradicional dos ingleses, né? Isso foi muito utilizado no século XIX, essa amarração, esse ajuste inglês, né? Vinculado àquele retorno, né, que aconteceu no século XIX às construções medievais. Quem já estudou teoria e história da arquitetura já deve saber disso, né? No século XIX a gente tem uma, um retorno ideológico, né, ou seja, estético, né, uma vontade de se fazer uma arquitetura vinculada ao período medieval, e daí essas técnicas de construção tradicionais são retomadas de uma forma aparente, né, estética. A gente tinha, nesse revival medieval, um compromisso muito forte com a expressividade dos materiais, né, aquilo que a gente pode chamar de verdade dos materiais. Ou seja, né, se a gente tinha todo esse jogo de alvenaria que era resolvido, né, não tinha por que esconder esse jogo. Pelo contrário, esse jogo ele se tornava parte da textura dos edifícios, né, parte da estética aparente dos edifícios. Isso foi muito importante, inclusive, para o desenvolvimento da arquitetura moderna. Quando a gente pensa que a arquitetura moderna ela trabalha muito com a ideia de valorização dos sistemas construtivos, né? Então, quando a gente tem a valorização da técnica na arquitetura moderna, a gente levado inevitavelmente a esse pensamento né, se o edifício é feito de alvenaria, né, a gente mostra essa alvenaria, a gente mostra o jogo inteligente, né, de amarração, e faz com que isso seja exposto na expressão do edifício. Isso levou também ao brutalismo, né? O brutalismo, ele é isso, né? Demonstrar de forma aparente e fazer com que todos esses sistemas que compõem a arquitetura façam parte da estética do edifício, né? Façam parte da aparência do edifício. O pessoal está muito acostumado a ver brutalismo somente como concreto aparente. Não, brutalismo é todos os sistemas que compõem a arquitetura de forma aparente. A gente tem prédios onde o próprio sistema de esgoto é aparente, né? O encanamento de esgoto, encanamento de água, eletrodutos, são todos aparentes, né? Principalmente no brutalismo inglês da década de 50. A gente vai ter isso, né? Tem uma escola de Hans Stanton, do Peter Smithson e da Alison Smithson, que eles deixam tudo aparente, né? Que é bastante interessante e é muito reflexo de uma influência desse período, né, do Arts and Crafts, do revival medieval que aconteceu. Então, a gente tem, aquilo que eu tinha falado na aula passada, né, uma relação muito importante de materialidade e aparência na arquitetura, e linguagem na arquitetura. Né? Então, é importante que vocês saibam disso. O ajuste francês também, o ajuste francês ele vem também desse revival medieval, né, o revival gótico, sei lá. O pessoal chama aí dessas duas coisas, né? Só que o gótico francês ele tem algumas características diferentes do gótico inglês, né? Então essas coisas são muito vinculadas, né, à Idade Média, esses países, né, onde a gente teve, né, propriamente uma Idade Média mais duradoura que trouxe essas contribuições bastante grandes. Isso a gente tem também em pedra, pessoal. Se a gente está pensando em amarração de alvenaria, a gente tem coisas fantásticas, exuberantes, feitas em pedra, porque a pedra, naquela época, era a estrutura dos edifícios, né? E no período medieval, a arquitetura gótica, principalmente, a gente tem a pedra quase como equivalente ao concreto. Os construtores medievais, eles utilizavam, faziam aquelas estruturas, né, aramadas de pedra, e eles fechavam
essas estruturas, ou com alvenaria, né, e daí trabalhando essas amarrações, né, para estruturar essas alvenarias, lembrando que as igrejas eram muito altas, né, então precisava ter uma amarração muito efetiva dessas alvenarias, ou madeira, ou vidro, né, às vezes as construções tinham esses três materiais envolvidos, né, então, assim, tem coisas magníficas, inclusive tem um perfil no Instagram que é Great British Architecture. Eu até aconselho vocês a seguirem, porque eles mostram, às vezes, assim, umas igrejinhas do interior da Inglaterra, né? São umas obras-primas de construção, de arquitetura, né? Umas igrejas antigas, góticas, né? Que é impressionante. A gente fica olhando o trabalho com madeira, o trabalho com pedra, o trabalho com alvenaria e dá vontade de chorar aquilo, né? Um troço muito bonito, né? É claro, né, que isso daí, de alguma forma, influencia os arquitetos, principalmente no século XIX, que é um século onde os países, né, eles começam por causa do crescimento, né, de uma ideia de nação, né, de nacionalismo, a gente vai ter um crescimento, né, um olhar no sentido de tentar valorizar os locais, né, os países começam a se agarrar a essas culturas próprias, né, como símbolos daquele país. Então a gente tem tudo isso renascendo, ou melhor, assim, sendo reunido como um conjunto cultural nacional, né, que vai ser demonstrado pelas construções típicas de cada país. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a estudar essas coisas, pessoal, e começa a entender que a arquitetura é algo vinculado à cultura, né, muito fortemente vinculado. A aparência, a estética, as linguagens dos edifícios é extremamente vinculado não só à cultura, mas principalmente à construção, né, o modo cultural de construir de cada local, né? Isso é muito bonito, e nós arquitetos, nós temos que conhecer isso, nós temos que saber essas coisas, né? Então, se vocês não têm essa conexão, né, das linguagens com a técnica construtiva, comecem a observar isso, comecem a ler, né, livros que falam disso, né, que vocês vão descobrir um mundo que é o nosso mundo da arquitetura, que é um mundo fantástico, né? Oi, Marcos. Oi. Eu acredito que esse tipo de cultura ele foi enfraquecendo, porque eu acho que devido à mão de obra, né? Tipo, porque hoje em dia é difícil de se encontrar um profissional que trabalhe esse tipo de amarração, esse negócio. Até as pedras, né? Essas pedras gregas aí que se usa, no meio tradicional, não tem? Não se vê uma amarração diferenciada, né? Uhum, sim. Também tem aquela questão assim, né? Eu tenho pressa, né? Uhum. Então, nada mais do que montar os 4 cantos, deixar o vão, concretar e tá pronto, né? Sim. Então, também tem esses 2 fatores que atrapalham, acredito eu, né? É a falta de um profissional que ainda trabalha essa questão e também a rapidez, né? Que atropelou muita coisa aí. Né? Claro, por exemplo, né? Vocês vão ver que uma das discussões, assim, fortes, contemporâneas, e que foi um escudo onde os arquitetos modernos se esconderam durante muito tempo para pregar a hegemonia de uma arquitetura abstrata, né, moderna, foi justamente na impossibilidade técnica, né, porque a gente já não tem mais a mão de obra mesmo, a gente já não tem mais mão de obra qualificada, nossa mão de obra foi se idiotizando, foi se tornando cada vez mais eficiente no sentido de produzir bastante de uma forma mais padronizada possível, né? Justamente para a gente ter a construção barata. Isso, por um lado, foi bom, né? Porque barateou as construções. Né? Isso foi uma coisa muito boa, barateou e popularizou a construção. Né? Muitas pessoas que não tinham, né, condições de pagar por uma habitação própria, né, para construir uma habitação, começaram a ter acesso a isso justamente porque se barateou. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma perda monumental de qualidade dos construtores, né? E por isso mesmo, pessoal, que a gente tem que olhar para os edifícios antigos e
redobrar o nosso cuidado com eles, né, o valor que eles têm, porque, por exemplo, quando a gente pega os prédios aqui do Rio Grande do Sul, que foram feitos no final do século XIX, que são pouquíssimos, né, e no início do século XX, a gente vai ter coisas maravilhosas que não se faz mais hoje, né, que não são coisas perdidas, já que para hoje em dia, para fazer aquilo, para refazer aqueles elementos, aqueles motivos decorativos, tem que chamar um artista plástico, né, para fazer aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E pensar, né, dentro dessa discussão que eu estava falando, e pensar que, né, hoje em dia, qual linguagem é possível, né? A linguagem abstrata ela é possível para construtores do nível que a gente tem, né? Agora, pessoal, está começando a aparecer alguns arquitetos, né, que estão se preocupando em trabalhar com linguagens mais tradicionais, mas ainda eles trabalham com linguagens tradicionais, de alguma forma simplificando os motivos decorativos, né? Tem um escritório da Inglaterra chamado Adam Architecture, que trabalha só com linguagem historicista, né? E claro, né, dentro da academia o pessoal tem preconceito com isso, vocês já devem ter percebido isso, né? Dentro da academia, a influência moderna, principalmente no Brasil, ela é muito forte. Então, assim, tu falar em arquitetura historicista dentro de um curso de arquitetura é capaz de ser expulso por justa causa, né? O que é uma coisa, assim, na minha opinião, absurda, né? Porque por que a gente não pode conversar sobre isso, né? Por que é vedado aos arquitetos a possibilidade de, cara, eu vou trabalhar com uma linguagem tradicional, o que impede? Essa discussão com relação à qualidade da mão de obra é um impeditivo forte, né, de trabalhar com essas linguagens mais antigas, com certeza, né? Mas claro, né, pessoal, a gente tem também aí fora, né, muitos arquitetos que se metem a fazer uma arquitetura característica de alguma linguagem conhecida do passado e só cagam, né? Só fazem coisas horríveis, né? Eles mesmos demonstram que não têm capacidade de fazer aquilo. É muito difícil fazer uma arquitetura assim, né? Eu nunca me meti, né, e acho que nunca vou ter coragem de me meter a fazer uma arquitetura historicista, né? Eu fico lá nas minhas abstraçõezinhas, né, moderninhas, que é o mais fácil de fazer, né? Tanto de Mais fácil projeto, de vender também, né, professor? tanto de até por exemplo, né, esses monstrengos historicistas desconstruídos, né, que são essas porcarias que acabam aparecendo, são meus clientes, têm aceitação pelos clientes, né, até porque os clientes não têm muito conhecimento, assim como os arquitetos, né, os clientes tudo bem a gente entende, agora os arquitetos não, né? Então, assim, eu acho que até tem aceitação, viu, Felipe? Não sei se é Felipe ou Felipe. Felipe, Então, eu acho que tem até aceitação, sabe? Mas o que não tem é profissional qualificado para fazer, né? Tanto para projetar quanto para construir. Isso é o que mais complica, eu acho, a utilização dessas linguagens. A gente pode retomar, né, trazer, de alguma forma, alguns historicismos de uma forma mais simplificada, né? Claro, a gente pode ter referências históricas num edifício abstrato e moderno. Isso é legal, né? Por exemplo, né, tem um amigo que a gente discute muito sobre arquitetura, né? Já foi professor da UBRA também, aqui de Torres, aí de Torres, né, porque não tem Torres agora. Muitos de vocês também não, né? Que foi o João Galo, que foi meu colega da faculdade, né? Ele é um cara que ele está assim, muito focado nessa discussão, né? Ele está muito focado em como a arquitetura moderna destruiu a possibilidade de trabalhar com linguagens históricas ou com referências a linguagens históricas. E realmente, assim, a arquitetura moderna se fez muita coisa boa na arquitetura moderna, né? Mas também se criou um estado de coisas meio como é que eu vou dizer, assim, inócuo, né? Uma arquitetura assim que às vezes não fala nada, né? Simplesmente uma repetição, uma junção de modismos, né, empilhados, enquanto que todo esse ensinamento, né, da linguagem surgir
da técnica construtiva, da vinculação com a cultura, né? Isso tudo foi jogado fora, substituído por esse tipo de equívoco atual, né? Claro que sempre vão existir arquitetos ruins, né? E sempre vão existir as coisas boas, e as coisas boas normalmente elas são raras, justamente porque são boas, né? Mas assim, eu também não sou, existe uma nova onda aí, cultural também, de querer dizer que tudo que é moderno é ruim. Eu não sou partidário disso, viu? Eu acho que tem muita coisa moderna muito boa, muito bem feita, muito legal, né? Arquiteturas de alto nível. Acho que não foi esse tipo de arquitetura que acabou, de alguma forma, precarizando a arquitetura, né? Acho que foi mesmo a falta de qualidade dos envolvidos. E ao contrário de botar a culpa em cliente, apesar de eu saber que a nossa convivência, né, com o cliente é uma coisa naturalmente um caminho pedregoso, né? A gente sabe disso. A culpa principal é nossa. A culpa principal é dos arquitetos, que as coisas acabam, em geral, sendo ruins, né? As construções acabam sendo ruins. É culpa da gente, que não conhece nosso trabalho, né? E isso é uma coisa importante para vocês botarem na cabeça de vocês, né? O resultado do trabalho de vocês vai ajudar a melhorar ou a piorar as coisas, né? Então, dentro de uma faculdade, a gente fica muito assim naquele pensamento também bastante pragmático, assim como na construção, Antônio Carlos, como tu falou, eu quero construir logo, fazer a casa logo, levantar as paredes logo, do jeito que der, né? Dentro da faculdade a gente faz isso também, quero passar na cadeira, quero não sei o quê, me esforçando o mínimo possível, pessoal, vocês estão contribuindo para vocês se tornarem pessoas assim, né? Não é legal isso. Marcos, mas assim, só para enriquecer também, de repente, o que você está falando, eu acho que também tudo depende do meio em que a gente está, né? Por Sim. exemplo, ali na Serra de Canela, Gramado, ali já existe uma cultura italiana forte ali, né? Que eles trabalham bem aquela questão ali cultural. E também já tem os profissionais que já estão acostumados a trabalhar, principalmente a madeira, por exemplo. Hoje em dia, para se conseguir um profissional que trabalhe com madeira, pô, é uma dificuldade, né, tia? Sim. Então, cada um se acha profissional. Ele pega ali um serrote, uma serra circular. Não, eu sou o carpinteiro. Mas chega na hora e não é aquilo. É aí tudo aquilo que você imaginou vai por terra, né? Então, eu acredito que o meio pode influenciar as suas ideias, pode te dar mais gás naquilo que você quer, porque, como você falou, o brutalismo é bonito de se ver, né? As instalações elétricas, tudo aparente e tal, tudo bem, é bacana. Mas quem é que vai fazer isso aí? Também tem esse detalhe, né? Assim, tu colocou várias coisas aí, né? Com relação à mão de obra ali na serra, a gente tem algumas pessoas que sabem muito bem trabalhar, né? Mas a gente também, a maioria também é porcaria, né? A gente vê muita coisa mal feita, muita coisa fake, né? Então a gente tem aqueles enxaimel, né? Enxaimel o que é? É também uma técnica construtiva medieval. O pessoal os construtores faziam, isso era mais assim vinculado à arquitetura residencial medieval, eles faziam toda uma estrutura de madeira nas paredes, né? E preenchiam com alguma coisa o meio dessas paredes. E para travar a estrutura, eles faziam aquelas diagonais, né? Então a gente vê, às vezes, nessas arquiteturas mais de chalezinho, né? O que a gente chama de enxamel, que é aquela estrutura filamentosa na fachada com algumas diagonais, né? Isso geralmente é parede de tijolo com coluna dentro que os caras fazem no reboco aquilo, né? Quando na verdade o original ele era todo feito de madeira e melhor ainda, aquilo era sem prego, era tudo encaixado, eles talhavam direitinho os encaixes, encaixavam toda a estrutura, era uma coisa impressionante aquilo. Em alguns lugares aqui no Rio Grande do Sul a gente tem enxaimel verdadeiro, da época dos primeiros imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul, no final do 19, início do 20 também, né, que a gente teve uma leva de
imigrantes vindo para cá, imigrantes, principalmente alemães, mas italianos também, a gente tem os enxaméis verdadeiros aí, né? Então, assim, tem uma qualidade maior, até porque ali na Serra também o pessoal é um pouquinho mais aberto com relação a a utilização dessas linguagens, né? Mas também tem muita porcaria. E outro assunto que tu colocou, o meio, né? Bom, o meio, claro que nos influencia, mas nós também, de alguma forma, influenciamos o meio, né? Se a gente começa a insistir, né? Se a gente começa a cobrar da gente e cobrar dos outros que estão na nossa volta qualidade, né? Começa a se empenhar, obviamente, tu vai criando uma onda de choque no meio, né? Tu vai transformando o meio de alguma forma. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente fica, às vezes, sentado, escorado, reclamando do meio, né? E dizendo que é tudo culpa do meio, não faz nada, a gente não vai mudar a situação, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, pessoal, se interessem por arquitetura. Uma faculdade de arquitetura não devia, na minha opinião, nem ter nota. Não devia ter nota. Devia ter o aluno ser avaliado pelos seus conhecimentos e o professor dizer, ó, tu tem condição de evoluir no curso ou tu não tem condição de evoluir no curso, né? Então, assim, mas além disso, né, nós professores, a gente fica também, né, agora já vou botar a culpa minha nos outros, a gente fica um pouco também de mãos amarradas. Vocês têm que ser mais independentes da gente, né, vocês têm que buscar o conhecimento, afinal, se eu posso pegar e parar e fazer uma aula fantástica aqui para vocês. Se vocês não estiverem prestando atenção, se vocês não estiverem verdadeiramente curiosos e com vontade de aprender o ofício, não adianta nada. Eu posso dar a melhor aula do mundo para vocês que não vai adiantar nada. É importante que vocês tenham esse ímpeto, né, de conhecer, o ímpeto de trabalhar, o ímpeto, a curiosidade, né, de se informar sobre o assunto, porque é isso que vai tornar vocês realmente arquitetos conhecedores do seu ofício. Não é... Às vezes o aluno reclama de nota, isso é uma coisa assim que eu fico assim abismado. Ah, professor, eu merecia tirar mais do que 7,5, merecia tirar 8. Meu Deus do céu, né? Pô, tem um arquiteto que conhece um pouquinho de arquitetura te dizendo que tu não tem condição de tirar uma nota melhor. Tu quer mais motivo para isso, quer saber mais do que o cara sobre isso, né? E além disso, né? A gente não exige nota, né? Porque a nota não interessa. O aluno deveria estar mais preocupado em saber por que ele tirou aquela nota do que reclamar da nota. Professor, quais foram os erros, né? O que eu tive de erro aqui, o que eu posso melhorar, o que tu acha que eu tenho que estudar mais, o que tu acha que eu falho aonde, né? Porque o objetivo aqui, pessoal, não é um objetivo de eu ser carrasco de vocês, né? Ou vocês me enganarem, né? O objetivo aqui é que vocês se construam como arquitetos de verdade, né? Esse sempre foi o objetivo, né? Só que isso daí é custoso, leva tempo, dedicação, vocês já estão começando a perceber isso, né? Então, assim, depende mais de vocês do que de professor, né? O aluno que é um aluno que está feliz e que está empolgado com o troço é o que vai evoluir mais, é o que vai para frente, né? E assim, né, o professor, ele, na verdade, ele é um mediador, ele pega e faz isso que eu fiz hoje, ó, tem esse conhecimento aqui, tem esse conhecimento aqui, tem esse conhecimento aqui. Quem realmente se aprofunda no conhecimento, quem para, quem olha, né, quem estuda, quem vai na rua ver, quem vai na obra ver, são vocês. Eu não tenho como estar do lado de vocês o tempo inteiro para ficar dizendo, vai olhar isso, vai lá não sei o quê, vai olhar não sei o quê. Não. E a maior parte do conhecimento que a gente tem, a gente adquire nos momentos que a gente está sozinho, né, ou com outras pessoas, não em sala de aula, né? Se a gente fosse pensar assim, eu vou aprender só em sala de aula, não, a gente não aprende só em sala de aula, a gente aprende a maior parte do conhecimento fora da sala de aula. E daí, a qualidade desse conhecimento vai depender de como vocês trabalham esse conhecimento fora da sala de aula. Eu costumo dizer que um professor é um empolgador, a gente tenta empolgar vocês.
E não empolgar artificialmente, de realmente mostrar as coisas legais que tem. Às vezes, assim, para quem está começando a arquitetura, que parece, assim, que as coisas não têm graça, né? Eu sempre conto a história de um amigo meu, que é meu dentista, até hoje, que foi meu colega no colégio. Um dia a gente foi passear aqui no centro de Porto Alegre e a gente entrou na Casa de Cultura Mário Quintana, que tem uma escada de concreto, né, que foi feita nova, que atravessa o prédio, né, do antigo Hotel Majestic. Eu parei, olhei, olha que escada legal. Ele olhou para a escada, olhou para mim, olhou para a escada, virou as costas e falou, vamos embora que é só uma escada. Entende, assim, quem ouve eu falando desse jeito, né, de uma parede de alvenarias, pode parecer uma coisa meio assim, sem nenhum tipo de tesão envolvido, mas na verdade tem muito, né, a gente fica realmente, assim, tocado, né, e começa a sentir alegria e sentir prazer em ver as coisas, porque a gente começa a entender a dificuldade de se fazer as coisas, né. E daí, quando tu começa a entender a dificuldade, começa a dar valor para as coisas. Ele gosta de ver dente, né? Ele encontra alguém, ele já olha para os dentes da pessoa, né? Nós não, né? Então, é assim mesmo, né? Cada um no seu conhecimento, mas esses conhecimentos todos estão aí no mundo, e vocês, o mínimo que vocês têm de compromisso, não só com vocês mesmos, que deveria ser o principal, né, mas com a sociedade, é saber o que vocês fazem, é conhecer aquilo que vocês se propuseram a fazer na vida, né? Pô, o cara está numa faculdade de arquitetura, né? Ele está dizendo assim, eu quero ser arquiteto. Daí está com aquela visão pragmática de querer comprar o diploma, mínimo de esforço possível, né, só para passar 6 é 10, né? Pô, daqui a pouco vai se tornar um verme na sociedade, né? Pessoa que não vale o boi que mataram para alimentar ela no almoço, né? E na janta. Vocês não podem querer admitir cair, né, a esse ponto. Vocês têm que dizer, eu quero ser arquiteto, eu vou ser arquiteto de verdade. Né? Eu vou estudar, vou conhecer, né? E sempre que alguém falar, ó, tá mal isso aí, por que tá mal? Eu quero saber, né? Quero entender. Né? Ou às vezes nem precisa dizer que está mal, pô, eu quero entender mais sobre isso aqui. O que que eu entendo sobre isso? Né? Isso daí eu gosto de falar no início do curso até. O dia que vocês se formarem, que vocês estiverem recebendo o diploma lá na formatura, lá vou eu botar coisa ruim na cabeça pro dia da formatura. Vocês peguem o diploma e vocês pensem assim, o que realmente eu sei sobre a minha profissão? Né? Se vocês ficarem com vergonha de responder essa pergunta para vocês, podem enrolar o diplominha ali do lado do vaso sanitário, que é para isso que ele serve. Entendeu? Não serve para mais nada além disso. Porque assim, vocês têm que se formar e vocês têm que ter orgulho do conhecimento que vocês têm. Olha, eu faço coisas que poucas pessoas na sociedade fazem. Eu sou útil, né? Me dão um problema, eu resolvo. Fala, Felipe. Mas muita coisa vai vir também ao longo, né, professor, da jornada ali, da profissão também, né? Claro, mas mesmo assim a postura tem que ser constantemente essa que eu estou falando, né? De se jogar verdadeiramente para conhecer e para estudar. Isso não muda, né? Claro que vão ter momentos difíceis, mas o problema é o seguinte, que ao invés do aluno querer ser isso que eu estou falando, né? De ser um cara importante, né? Ser aquele cara que o dia que morrer as pessoas vão dizer, putz, grilo, o fulano morreu, o que que nós vamos fazer? Era só ele que conseguia fazer isso aqui. Né? Vocês têm que querer ser uma pessoa assim, né? Que quando falta, as pessoas sentem uma baita falta. E agora, o que nós vamos fazer? Era ele que resolvia os problemas tudo aqui. Né? O arquiteto é um bicho desse. Tu vê, os clientes chegam lá desesperado, eu tenho um terreno aqui, preciso de fazer uma construção, uma casa e coisa. Daí, tá, me dá que eu resolvo. E resolve, né? E faz uma casa boa, né? Uma casa equilibrada, uma casa não muito cara, sem desperdício, sem coisas espalhafatosas, né? Mas o que a gente vê por aí, mais é gente, arquiteto, criando problema para os clientes, é gastando dinheiro do cliente sem necessidade, é criando coisas completamente sem sentido, né? Sem ordem, né? O que é a arquitetura? Para mim, fundamentalmente, é ordem, organizar as coisas. Tu olha para as
construções hoje em dia parecem uns bichos aleijados. Parece que caiu uma bomba e sobrou aquilo. Daí bota um monte de fita de LED para tudo que é lado, tá aí a arquitetura. Como é que uma profissão vai ser valorizada, né, se as pessoas demonstram esse tipo de deficiência, né, uma deficiência, por exemplo, de controle compositivo. O cara, na verdade, ele não sabe o que ele está fazendo, ele simplesmente vai juntando um monte de porcaria, porque ele tem um certo vocabulário, sei lá, que foi criado, né, no meio das coisas ruins, e vai montando, né, um quebra-cabeça monstruoso sem sentido. Então, por isso que a gente não pode querer ser assim, porque os arquitetos realmente que entendem da coisa, eles vão passar na frente do que a gente fizer e vão dizer, esse aqui não sabe nada, esse aqui não sabe as coisas básicas da arquitetura. E se vocês souberem, se vocês entrarem no mundo, adquirirem conhecimento, vocês fizerem lá a casinha de vocês, lá no cantinho, né, lá no terreninho simples, lá de 12 por 20, né, da Dona Maria, com um orçamento de 350 mil, né, financiado, e a coisa ficar direitinha, né, tiver uma ordem, tiver racionalidade construtiva, vai passar um dia um arquiteto que entende arquitetura lá na frente, vai olhar e vai dizer, ó, esse arquiteto aqui é bom, né, esse arquiteto aqui, ele está conseguindo comunicar através do ajuste da alvenaria, né, do modo como ele trabalha a relação da estrutura com os fechamentos, o modo como ele trabalha as aberturas, o modo como ele resolve a posição da construção no terreno, a insolação, a vista, que ele é bom arquiteto, o conhecimento que ele tem de cultura de arquitetura, né, isso se reflete no manuseio de todos esses elementos que eu falei. O cara vai passar lá e vai reconhecer, e o dia que a história for escrita através de artigos e qualidade de arquitetura, vão falar da casinha lá no canto, no terreninho de 12 por 20, não do palácio, que parece um transformer no meio da transformação lá, né, todo colorido e iluminado. Então, assim, estudem para ser bons. E até, pessoal, no momento desse caminho pedregoso que eu falo para vocês da relação com o cliente, se tu é um arquiteto mais experiente, que tem mais bagagem para resolver os problemas, quando o cliente te fala, o cliente é um potencial destruidor de projetos, né? Tu tá ali fazendo uma coisa assim bacana, tá curtindo horrores, daqui a pouco ele diz, mas eu quero essa janela. Daí tu, meu Deus, né? Como é que eu vou botar uma janela assim, né, numa coisa que foi pensada totalmente, tá tudo ao contrário do que essa janela é. Mas daí o cliente bate o pé, eu quero, é minha casa e eu quero uma janela assim. O bom arquiteto, o que ele faz? Ele dá um jeito de transformar o projeto e colocar aquela janela dele sem destruir as coisas. Ou ele muda tudo e faz uma coisa diferente e bota a janela que o cara quer sem ser uma coisa ridícula, sem ser risível, né? E, assim, essa capacidade de transformar as coisas, isso vem com bagagem, ou seja, estudar projeto, conhecer as questões da arquitetura, até também para convencer o cliente quando realmente tu vê assim, meu Deus, isso aqui não tem condição, né? Daí tu vai lá e usa o teu conhecimento para explicar de forma simples coisas que às vezes são complexas para o cliente entender. Mas isso necessita de treinamento, né? Nós temos que nos treinar. Então, assim, toda vez que vocês verem eu enchendo o saco, né? Aqui eu não encho muito saco aqui nessa disciplina. Essa disciplina aqui é mais light. Mas toda vez que um professor encher o saco de vocês lá nas cadeiras de projeto, repensa isso, tenta outra coisa, olha isso aqui não está bem. Entendam como algo que é para vocês crescerem, né? Que a gente está ajudando vocês a criarem essa capacidade. Fala, Felipe. Eu sei que tem essa questão de ficar tudo uniforme, de seguir as regras e tal, ter toda uma harmonização, mas a questão de gosto, assim, para as coisas, assim, eu não sei se é uma coisa mais particular, porque teve umas cadeiras anteriores ali que era 2 professores assessorando, daí, tipo, um tinha um gosto, um gostava de uma coisa, ou ela fazia, o outro gostava de outra, até no dia de fazer a avaliação dos projetos, foi o professor que não estava me assessorando, foi o que avaliou. Aí, tipo, pro outro professor tava bacana, ali, demoramos ali o semestre inteiro para chegar no que ele queria e tal. Mas pro outro professor ele já não gostou, já achou não sei o quê, daí é muito difícil de entender essa parte de gosto, se eu tenho que...
por mais que a gente busque conhecimento, ver bastante coisa, estudar bastante coisa por fora, pelo mundo afora, por tudo, essa coisa de gosto é uma coisa muito particular, assim, também, eu não sei como explicar, se tem um padrão, Tá, sabe? isso é uma discussão que eu acho legal, né? Gosto, né? O que é gosto? Eu me lembro que teve uma aluna que reclamou uma vez da nota e coisa, me encheu o meu saco, né? Foi lá, reclamou, fez documento falando que eu era feio, que eu era chato, que eu era bobo, que eu era não sei o quê, né? Me xingou de tudo que é coisa lá, tá escrito lá, se o meu filho um dia for pesquisar quem foi o Marcos, vai achar que eu sou um crápula lendo as coisas que ele escreveu. Daí depois ela chegou para mim, um tempo depois que as coisas já tinham acalmado, né? Da minha parte nunca teve problema, né? E falou, Marcos, eu não tenho problema nenhum contigo, é só que a gente tem gosto diferente. Daí eu pensei, bom, se ela entendeu isso é porque não adiantou nada, né? O que é gosto, pessoal? Gosto é claro, né? Gosto é uma coisa muito particular mesmo, né? Mas assim, vocês acham que o gosto para a arquitetura do Niemeyer é igual ao gosto de arquitetura de um mendigo que está na rua, que nunca estudou arquitetura? Vocês acham que eles têm um gostos semelhantes? Vocês acham que não dá para dizer que o gosto do Niemeyer é melhor do que o gosto do mendigo? Prof, eu acho que não é bem esse ponto, assim, que tu tá, sabe, fazendo essa comparação, o que o Felipe quis dizer, porque eu também já aconteceu comigo de ter dois professores, até nem foi na Ubra, foi na Ritter, e daí eu assessorei também o semestre inteiro com um professor e chegou na avaliação final, o professor, tipo, esculachou o meu projeto, sabe? Uhum. E daí, para outra professora, tava tudo legal, então, tipo... Eu passei com uma nota bem desgraçada, mas que, tipo, porque fui avaliada pelo outro professor, entendeu? Tá, mas Mas não é essa comparação também que tu fez de um arquiteto com um mendigo. Também não é assim. não, claro. Não, ele vai chegar no ponto. É que, Isso, no caso, eu botei uma janelinha pequenininha, o professor falou que parecia um pezinho. Isso, O outro já exatamente. falou que tinha que botar a janela em fita. Aí o outro, sabe? Tipo, o gosto dos dois, assim, teve uma contradição, mas... É, a linguagem arquitetônica, no caso. Isso, exato. Tá, mas assim, ó, calma, o que o Felipe estava começando a falar ali, eu não terminei o meu raciocínio. Essa coisa do gosto foi só a introdução do que eu estou querendo falar para vocês, né? O que eu estou querendo dizer com isso, com essa história do gosto do Niemeyer e o gosto do mendigo? É claro que o gosto do Niemeyer vai ser mais qualificado do que o gosto do mendigo com relação à arquitetura. Mas assim, por quê? Né? Por quê? Por causa do conhecimento, uma cultura de conhecimento que o Niemeyer tem que o mendigo não tem, né? E não é propriamente culpa do mendigo, né? Sei lá, o cara não teve oportunidade de conhecer isso, não teve oportunidade de estudar isso, né? Então, o que acontece? Para que vocês acham que teria 5 anos dentro de uma faculdade para ensinar gosto? Se gosto cada um tem um. Já pensaram sobre isso? Mas, ô Marcos, deixa eu só fazer uma intervenção, hein? Uhum. A gente entra para uma faculdade, tudo bem, mas acima de tudo a gente teve uma formação, a gente teve uma criação, né? Mas eu acredito assim, não em gosto, mas sim em estilo, né? Então acho que cada um vai desenvolvendo um estilo conforme os conhecimentos que vai adquirindo. Tá. E aí eu acredito que o Felipe falou ali é que de repente ele já está criando, já está começando a ter um estilo que de repente não coincidiu com o mesmo estilo do professor, não sei, posso eu ter essa interpretação, entendeu? Tá, olha só, isso daí eu acho que é um outro assunto, tá? Mas eu também gosto muito desse assunto e quero conversar sobre ele, não me deixe esquecer, tá? Mas assim, ó, pessoal, eu já vou entrar nesse assunto aí, tá, Antônio? E já vai se relacionar com o que eu tô falando. Então, assim, se não tem sentido da gente ficar 5 anos dentro de um curso estudando para cada um ter um gosto, né, e as coisas não terem nada de concreto, nada de verdade, nada de coisa ensinável, a gente poderia ir embora para casa,
né? Não teria o que fazer aqui. Só que eu digo para vocês, né? Uma pessoa que entende um pouquinho de arquitetura, tem o que aprender, entendeu? Tem um monte de coisa para aprender. Não é só gosto. É claro que o gosto está envolvido nas decisões subjetivas, que a gente pode chamar, é um outro modo de chamar de gosto, né? Na arquitetura, no pessoal que trabalha com arquitetura, que entende arquitetura, vocês vão ver que eles pensam diferente, mas eles têm um domínio de questões básicas da arquitetura, mesmo tendo gostos diferentes. Por exemplo, né? O que a gente tenta fazer com que vocês tenham dentro da faculdade, que é o que eu chamo de feijão com arroz, é que vocês entendam esses compromissos principais da arquitetura, né? A arquitetura ela precisa ter uma forma global que seja unitária, ou seja, o que vocês estão construindo tem que ter unidade, tem que ter relação entre as partes para ter unidade e para ter harmonia. Né? Se cada pedaço do que vocês estão propondo é de um jeito que não tem nada a ver com as outras partes, vocês vão ter um monstrengo, né? Que poderia ter sido feito por diversas pessoas que nem pensaram uma nas partes das outras. Né? Então, assim, a primeira coisa que a arquitetura tem que ter é ter uma unidade global, né? Ter relação entre as partes para que a gente entenda aquilo como um todo ordenado. Isso não é gosto. Estão entendendo? Isso não é gosto. Gosto aí, perto disso, não é nada. Isso é algo factível, que a gente tem como analisar e dizer isso está bem ou isso não está bem, conforme esse aspecto. Tá? Outra coisa, essa ordem global, ela tem que ordenar uma estrutura que resista às cargas naturais, tanto de peso próprio quanto de cargas acidentais que uma construção vai ter. E essa estrutura, essa transmissão de cargas tem que ser feita a partir de técnicas estruturais que têm as suas lógicas intrínsecas, né? Ou seja, se eu vou trabalhar com um tipo de solução técnico-construtiva, sei lá, de concreto armado moldado em loco, eu tenho que estar respeitando certas lógicas de como fazer uma construção em concreto moldado em loco. Isso não é gosto. Isso é um dado prático e objetivo. Tá? Outra coisa, essa ordem global tem que estar organizando essa questão estrutural e tem que estar organizando uma ordem funcional que tem que ser plena, ou seja, o edifício tem que funcionar bem para aquilo que ele foi feito. Isso não é gosto, isso é um dado objetivo do problema, que a gente pode olhar e dizer, não está funcionando por causa disso, ou está funcionando, olha aqui, porque tu organizou desse jeito ou desse jeito. Não é gosto. O edifício, ele precisa ter conforto ambiental. Conforto ambiental depende das intempéries, né, das sensações, da temperatura interna, da ventilação, da insolação, da umidade, né, do frio, do calor. Isso não é gosto. Isso são dados objetivos que podem ser analisados friamente, racionalmente. Estão entendendo? E é claro que dentro dessas questões objetivas, e às vezes não muito objetivas, a gente vai ter gostos. Estão entendendo? A gente vai ter mudança de gosto conforme essas coisas. Conforme o manuseio, entre aspas, né, o jogo dessas coisas todas. Então, assim, tem gosto. Eu não nego isso, mas tem coisas que não são gosto. Agora, com relação a isso que vocês falaram, de um professor avaliar um trabalho e achar bom, e um outro professor avaliar e achar ruim. Isso pode ter acontecido por diversas situações. Pode ter acontecido porque um dos professores, um arquiteto, tem uma visão de que certas soluções que vocês estão fazendo prejudicam essas questões básicas, ou ele pode estar achando que isso prejudica questões que não são tão básicas, sei lá, né? Por exemplo, essa mania que a gente tem, né, esse bloqueio que a gente tem de não trabalhar com linguagens historicistas.
né? Um professor, tu pode fazer um pré-historicista e tem um arquiteto que é teu professor que diz, não, beleza, acho que isso está legal, né? Está retomando, né? A coisa tradicional, jornal tradicional. E tem outro que não admite isso, né? Claro que isso pode dar problema na hora de fazer a avaliação, né? Mas assim, pessoal, isso depende muito, né, também da capacidade dos professores, além de uma questão de posicionamento com relação a certos assuntos, da capacidade. A gente tem professores que são menos capazes em certos assuntos do que outros. Por exemplo, eu sou muito menos capaz no assunto dessa disciplina do que no projeto. Vocês percebem isso, né? As minhas aulas aqui são piores do que as minhas aulas de projeto, tá? Isso é normal, né? Então, assim, pode acontecer também isso. Então, tem diversos fatores envolvidos. Agora, né, o que eu acho que deveria ser a postura do professor? Avaliar aquelas coisas que são realmente permanentes, que são essas que eu falei para vocês. Além disso, eu ainda esqueci de falar com relação né, desse objeto global com harmonia e unidade, né, e ordem, se relacionar com o contexto. Isso Funcionar, né? Outra coisa é, não, se relacionar com o contexto, né? Assim como ele tem que ter uma harmonia interna dele com as suas partes, ele tem que gerar harmonia com o entorno, né? Se relacionar harmonicamente com o entorno. E daí a gente fala de composição, mas também de aproveitamento de certas situações vistas, né? Etc. Unidade formal em relação aos materiais das construções do local, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, o professor, eu acho que ele deve, mas isso é uma posição minha, até isso pode ser discordado por outros professores, né? Até os outros professores podem discordar disso. Eu acho que o professor tem que exigir de vocês essas coisas que são permanentes e eternas da arquitetura, que é o que eu coloquei aí para vocês, que não depende de gosto. Estão entendendo? Eu acho que o professor deveria se focar nisso. Mas alguns professores não acham. Só aí já pode dar problema, né? E eu acho que vocês, como alunos, vocês deveriam focar nisso também. E se vocês focarem nisso, pessoal, vocês vão ver que quando os professores errarem nesse sentido, vocês vão buscar as coisas fundamentais e básicas da arquitetura e vão explicar os projetos de vocês a partir disso. Eles podem até bater o pé e dizer, não, mas eu não gostei, né? Mas vocês vão estar justificando e vocês vão estar sabendo, né, que a coisa está bem e que é um equívoco do professor. O que pode acontecer, né? O professor ele pode se equivocar e pode cometer certas injustiças, não somos humanos, né? Isso é normal, mas vocês têm que estar preparados para trazer aquele conhecimento básico e responder bem aquele conhecimento básico que a gente quer passar para vocês. E é claro que isso é difícil para quem está começando a tentar entender essas coisas básicas. Claro que isso é difícil, por isso que vai gerar um monte de conflito. Eu tive professores que eu me senti injustiçado na minha vida. A maioria não. A maioria eu reclamei e eles tinham razão, né? Mas alguns eu me senti injustiçado. Fazer o quê? Aguenta. Tem que passar. Tem que passar por essa etapa. Tenta aprender o máximo que tu puder na etapa e pula o obstáculo. E passa pelo obstáculo, né? Isso é normal, acontece. A gente não pode ficar reclamando da vida, né? Um surfista que fica esperando a melhor onda, né? Passa o dia inteiro lá sentado na prancha, não pega nenhuma onda porque não passou a onda que ele estava esperando que passasse, que é perfeita. Cara, vai na onda que tem, né? E te diverte, sabe? É assim a coisa. Então, assim, antes de vocês ficarem reclamando, pensem, qual o meu papel? Eu estou entendendo, primeiramente, eu estou entendendo as coisas básicas do trabalho de um arquiteto. Segundo, eu estou entendendo o que esse meu professor está querendo me dizer, porque às vezes vocês reclamam e não estão nem entendendo o que ele está te dizendo. Acham que é gosto, quando na verdade não é, só vocês que não estão entendendo o que ele está querendo dizer, né? Então, assim, claro que o normal é a gente ser reativo, né? É a gente reagir às coisas e tentar tirar a culpa da gente, mas eu vou dizer para vocês, a maioria esmagadora dos problemas que a gente tem, a culpa é nossa. E muitas vezes só nós. Com relação ao que o Antônio Carlos falou, né, de estilo, né, isso é uma discussão legal, né? O que é um estilo? Já pararam para pensar o que é um estilo? Para mim, eu seguindo
todos esses conceitos que o professor falou ali, respeitando tudo certinho, aí eu posso botar uma pitadinha de mim, né? Sei lá, eu não tenho que também seguir, eu posso até de momento ali escutar ele, absorver o que eu puder, né? Eu tenho que tentar absorver o máximo que eu puder do professor. É. Isso Mas eu é também o tenho que melhor que tu pensar em pode mim fazer. também, e ver que eu tenho um... Oi? Isso eu acho que essa Eu também tenho postura que tem que ser respeitar, assim, uma permanente. opinião minha. Sim, tentar absorver o máximo que eu puder dele, respeitar todo esse conceito básico aí da harmonia, do funcionamento, mas também eu não posso deixar se perder também um estilo próprio meu, uma coisa, um gosto meu, uma coisa que, sei lá, eu tô construindo talvez em mim, entendeu? Para não seguir essa coisa robotizada que todo mundo faz tudo igual e vai no vácuo. Daqui a pouco tu pode, sei lá, não sei também, é uma coisa minha também, mas isso daí tá se construindo aos poucos, né? Eu tô no começo ainda, tem muita coisa para acontecer, Isso, mas eu sempre exatamente. respeito, assim, essa minha visão, assim, sei lá. É Tento que encaixar assim, ela de melhor forma. pessoal, vocês têm que ter cuidado no seguinte sentido, né? Por isso que eu perguntei o que é um estilo, né? Antigamente, até hoje, né? Se vocês forem estudar, né, em questões eruditas, vocês vão ver, sei lá, o cara é um estilista em latim. Sabe o que é um estilista em latim? Ou o cara já é um estilista em português, no português, né, na língua portuguesa ou na língua do latim. Sabe o que é isso? Isso significa que o cara conhece tanto latim e ele conhece tanto português que ele já consegue trabalhar a linguagem de uma forma peculiar dele mesmo. Mas ele só consegue fazer isso porque ele tem um domínio fenomenal sobre o assunto. Então, pessoal, não achem que vocês vão ter um estilo assim do nada, ou rapidinho, né? Ou um modo de fazer as coisas característico de vocês de uma maneira assim, inocente. Não, isso não acontece de forma inocente, isso acontece com muito conhecimento. Né? Ou seja, o cara é estilista porque ele já sabe muito. E ele usa, né, aquela linguagem, aquele estilo, né, que a linguagem, né, linguagem e estilo às vezes são usados como sinônimos, né? Mas até isso tem algumas diferenças, né? Sutis, né? Linguagem, o que é? A comunicação, tá? Por exemplo, português é uma linguagem, mas, assim, existem formas de linguagem que são universais. Por exemplo, um cachorro latindo. Mesmo que tu nunca tenha visto um cachorro latindo, quando o cachorro começa a latir para ti, tu sabe que tu tem que te afastar. Né? Porque a sensação que ele te dá é que ele vai te fazer mal, né? Então, assim, a arquitetura, ela também tem isso, né? A arquitetura, a gente pode trabalhar com essas linguagens mais sensoriais e mais naturais e universais, mas a gente pode trabalhar também com linguagens reconhecíveis. Por exemplo, o gótico. O gótico é uma linguagem, assim como o português, assim como o latim, assim como o inglês, é uma linguagem, tem as suas regras, né? Tem os seus elementos, tem o modo de trabalhar os seus elementos, né? Isso é um estilo, né? O estilo, ele também é linguagem, né? Então, assim, é como se o português fosse um estilo, né? De trabalhar a comunicação verbal e escrita. O gótico é uma linguagem, um modo de trabalhar a comunicação arquitetônica, né, a partir de um certo modo. Estão entendendo essas coisas? Então, assim, eles querem essas linguagens, elas querem dizer alguma coisa. Então, tu precisa dominar elas para fazer elas. E tu vai se tornar um estilista, ou seja, tu vai trabalhar o gótico no teu estilo depois de um domínio muito grande do gótico. Entendeu? Agora, nós arquitetos medíocres do século XXI, que mal conhecemos o que é uma rosácea, para que serve, mal conhecemos o que é um arco ogival, para que serve. Né? O que a gente pode fazer em termos de linguagem? Por isso que eu estou tentando te falar, Felipe, que é muito difícil tu criar um estilo. Entendi o ponto. Entendeu? Claro. A gente tem muita estrada pela frente para conseguir, de alguma forma, e que essa forma seja natural, não forçada, né, de ter uma expressão arquitetônica que seja
entre aspas, genuinamente tua, mas ela nunca vai ser totalmente genuinamente tua, né? Ela sempre vai estar baseada na história, porque a gente faz as coisas baseadas numa cultura e baseadas na história. O próprio gótico, ele surge de alguma outra coisa anterior, né? Todas as linguagens têm raízes, todos os estilos têm raízes. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente trabalha com essas questões pragmáticas da arquitetura que eu falei para vocês, e essas questões estilísticas e de linguagem, a gente vai tentando controlar, né, e às vezes buscando, né, fazendo uma referenciazinha aqui, uma outra ali, que se encaixe e não perca essa unidade global, né, a gente nunca pode fugir, né, tem que tentar nunca fugir dessas questões globais de harmonia, né, tanto com relação à escala, né, com relação à harmonia de cores, né, harmonia de alinhamento de elementos, né, tudo isso é importante para se construir um objeto bem pensado. Agora, quantos arquitetos que fazem as horrores que a gente vê por aí têm domínio dessas coisas todas que eu falei? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, pessoal, é isso que vocês têm que se dedicar, e é para isso que tem 5 anos dentro de uma faculdade. É para que vocês mergulhem nesses conhecimentos e vocês saiam daqui e estejam sempre se policiando aí na rua para ver se vocês estão andando, se vocês estão contemplando essas questões, se vocês estão fazendo, estão sempre tendo uma visão crítica sobre o seu trabalho, se vocês estão fazendo da melhor forma possível, né? Entendendo que a arquitetura não é só tu, né? A arquitetura é tu movido, né? A tua mão e a tua cabeça movida por uma cultura existente de arquitetura, por lógicas que existem já de arquitetura, por interesses de pessoas que estão envolvidas na arquitetura, tanto como os construtores, como os usuários da arquitetura, né? Então, assim, pessoal, é uma coisa muito complexa. Então, a gente resumir as coisas a gosto é muito complicado. Então, entendo, assim, se o professor está resumindo a gosto isso, é porque ele não é muito bom. Agora, existe uma grande chance de vocês não estarem entendendo qual é a discórdia e estarem classificando como gosto. Não estou nem dizendo que é isso em todos os casos, mas existe uma grande chance de estar acontecendo isso, tá? Falei um monte, mas acho que falei coisas importantes, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tu vai ficar 2 horas aí arranjando um jeito de falar que eu estou errado? A gente acabou desviando o assunto, né, pessoal? Mas eu acho que foi produtivo, sabe? Isso é... Essa conversa é importante para vocês. Assim, ó, Marcos, tu não pode interpretar dessa forma, porque é o seguinte, nós somos acadêmicos, nós temos que ouvir de pessoas que já têm conhecimento e sabem o que nos aguarda lá na frente. Claro, claro. Eu acho que isso tudo é válido, independente se ela é pertinente à disciplina ou não, mas eu acredito que está dentro do contexto e isso é muito importante que a gente possa escutar isso. Sim, sim, tu tem plena razão. E mais, pessoal, vocês vão ver, assim, que isso aconteceu comigo também. Vocês vão ver que vocês vão entrar em alguma disciplina e o professor, ele vai começar a falar coisas completamente diferentes do que o professor do semestre anterior falou. Às vezes até com relação a essas questões básicas da arquitetura, ou não vai dar bola. Por exemplo, né, vocês nunca vão ouvir eu pronunciar a palavra conceito, né? E tem diversos professores que vão falar de conceito, mas da minha boca não vai sair nunca isso, tá? Por quê? Porque eu acho que é uma bobagem, tá? Agora, poderíamos discutir um tempão sobre isso aqui. Agora, em algumas outras disciplinas, pode ser que vocês escutem isso e que o professor dê muita importância para isso. O que vocês têm que fazer? O que eu aconselho vocês que estão assim, meio perdidos, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado? Se abram para o conhecimento. Tentem entender o que o professor está falando, né? Dancem conforme a música que o professor está colocando, porque ele tem experiência já no assunto. E ele vai fazer vocês andarem por caminhos, e esses caminhos que vocês andarem vai se incorporar a vocês como experiência. Até para depois, quando vocês terminarem,
A disciplina, vocês olharem para trás e dizerem, realmente é uma bosta. Não serviu para nada. Né? Acho que não entende muito, continuo tendo a mesma opinião. Mas, assim, a gente tem que se abrir para o conhecimento, né? Não adianta, por exemplo, ler um livro e estar brigando com o autor o tempo inteiro, porque tu discorda disso, discorda daquilo, discorda... Cara, entra na viagem do cara, né? Tenta entender o que ele está querendo dizer, tenta te colocar no lugar dele, tenta imaginar o que ele está pensando, qual é o ponto de vista dele. Porque se tu ficar brigando com o cara, tu não vai entender. Tu vai te irritar, vai jogar o livro longe, né? É a mesma coisa quando tu entra num ateliê de um professor, né? Pô, o que esse cara está querendo me dizer? Né? O que ele está querendo me contar? Como é que ele quer que eu faça? Né? Porque isso vai se incorporar ao conhecimento de vocês. Mas é legal, né, professor, que tem opinião de vários pontos de vista, né? Isso daí é bem enriquecedor, né? Sim. Isso daí é o que a gente espera que vocês tenham daqui a pouco. Né? Vocês já devem ter um pouquinho. Vocês já acham coisas dos professores, do método de ensino, do modo que o professor vê a arquitetura. E, assim, eu vou dizer que, com o passar do tempo, de tanta gente trabalhar entre os colegas, professores, a gente vai meio que uniformizando o conhecimento. Isso, por um lado, é bom, por um lado, é ruim. Né? Mas, assim, o importante é isso que eu falei, que vocês estejam sempre abertos e se lembrem. Só uma coisa que eu quero dizer para vocês, se lembrem desses compromissos fundamentais da arquitetura. Se lembrem disso. Isso não é gosto. Tá? Isso é coisa específica que a arquitetura tem que responder. Claro que ela pode responder essas coisas de diversas formas. Né? Tem mais isso. Mas sempre se questionem essas coisas fundamentais. Tá? Tem que ter uma ordem total que vai organizar as questões técnico-construtivas, as questões funcionais e a relação desse objeto com o contexto, com o lugar. Também questões, né, de conforto ambiental, né, que tem a ver com a relação com o lugar, né? O conforto ambiental tem muito a ver com o lugar. Se vocês se preocuparem com isso, pessoal, vocês vão ter um caminho, assim, mais curto no sentido de criar alguma coisa boa, alguma coisa pertinente. Ela pode ser até banal, assim, meio pragmática, mas ela vai ser corretinha, né? A partir do momento que vocês forem se treinando para fazer isso, aos poucos vocês vão vão naturalizando esse caminho de resolução mais pragmática, a ponto, lembrem-se daquela história do estilista em latim. Eu vou tanto normalizando o jogo das questões básicas da arquitetura, que daqui a pouco eu estou dominando tanto esse jogo, que eu domino o jogo e ainda permito, né, uma fruição diferenciada, né, uma fruição espetacular dentro desse jogo fundamental da arquitetura. O Corbusier, ele falava, né, tem, inclusive, isso é dito por uma arquitetura, né, e tem não me lembro qual é o livro que tem essa epígrafe com esse texto, eu acho que é o livro do Frampton, História Crítica da Arquitetura Moderna. Quando ele vai falar do Corbusier, ele bota um texto do Corbusier, que o Corbusier, ele diz que para na frente de um edifício projetado por um engenheiro, e daí ele olha para aquele edifício e ele vê que está tudo muito bem construído, né? Aquilo dá uma alegria nele, porque os tijolos estão bem colocados, né? Então, a estrutura é racional, né? Tá tudo bem calculado, não há desperdício, né? E ele agradece, eu agradeço o engenheiro por ter feito isso. Daí depois eu olho para um edifício feito por um arquiteto e eu vejo todas essas características que existem no edifício feito pelo engenheiro, mas eu me emociono, né? Eu olho para o edifício e vibro, aquilo me traz uma sensação além do que simplesmente um edifício que é racional, é bem construído. Ele tem essas características, mas ao mesmo tempo ele me faz ir para, né, dançar em outras esferas da percepção. E isso é muito bonito. Isso é o estilista na construção, o estilista na arquitetura que faz isso. Só que isso é difícil, né? Imagina, para chegar nisso é difícil.
É o maestro da orquestra. Tem que saber tocar todos os instrumentos. Então, assim, é difícil fazer arquitetura, é difícil se tornar um arquiteto. E a gente tem que se trabalhar para se tornar um cara desses, para a gente ser respeitado pela sociedade, porque a sociedade, por ter poucos arquitetos bons, não entende o que é arquitetura. Não tem cultura arquitetônica. A gente vai para outros países que têm cultura arquitetônica, a gente vai ver a qualidade dos edifícios é muito maior. Vão para o Uruguai, vão para a Argentina, para vocês verem o que é cultura arquitetônica. As pessoas sabem o que é bom, porque elas veem muita coisa boa. Elas não estudaram, não raciocinaram sobre essas coisas que eu estou falando, mas elas veem porque os arquitetos são bons e fazem coisas boas. Né? A gente muda o contexto, como o Antônio estava falando, assim, com bons arquitetos. Tá? Chega, né? Apesar de estar legal o papo. Tá? Tem que saber tocar todos os instrumentos. Então, assim, é difícil fazer arquitetura, é difícil se tornar um arquiteto. E a gente tem que se trabalhar para se tornar um cara desses, para a gente ser respeitado pela sociedade, porque a sociedade, por ter poucos arquitetos bons, não entende o que é arquitetura. Não tem cultura arquitetônica. A gente vai para outros países que têm cultura arquitetônica, a gente vai ver a qualidade dos edifícios é muito maior. Vão para o Uruguai, vão para a Argentina, para vocês verem o que é cultura arquitetônica. As pessoas sabem o que é bom, porque elas veem muita coisa boa. Elas não estudaram, não raciocinaram sobre essas coisas que eu estou falando, mas elas veem porque os arquitetos são bons e fazem coisas boas. Né? A gente muda o contexto, como o Antônio estava falando, assim, com bons arquitetos. Tá? Chega, né? Apesar de estar legal o papo.